Desde a queda do ditador Bashar al-Assad, os Estados Unidos, pela primeira vez, deram a entender que reconheceriam um novo governo sírio, desde que cumpra alguns princípios-chave para obter apoio da Casa Branca. Acompanhe. De acordo com a Casa Branca, a nova organização síria precisa se comprometer a respeitar totalmente o direito das minorias e facilitar o fluxo de ajuda humanitária. Os Estados Unidos pedem que a liderança síria impeça que o país se torne uma base para o terrorismo e garanta que armas químicas sejam destruídas com segurança. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu que todos os países apoiem um processo inclusivo e transparente na criação do novo governo. Os Estados Unidos ainda destacaram que esperam uma transição sem interferência externa. Ainda nesta quarta-feira, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, acusou Israel, Turquia e a Casa Branca de influenciarem a queda de Bashar al-Assad na Síria. O governo iraniano foi um forte apoiador do regime do presidente deposto. O líder dos rebeldes, Mohammed al-Jolani, por sua vez, disse que os países estrangeiros não precisam temer outra guerra no país. As declarações acontecem no momento em que o grupo rebelde islâmico HTS começa a consolidar o seu poder na Síria. Segundo al-Jolani, a Síria não está pronta para um conflito, destacando que o foco agora é na reconstrução. O primeiro-ministro interino do país, al-Bashir, também reforçou a concentração na restauração das cidades e estados afetados pela guerra civil. No entanto, destacou que não há recursos para essa reconstrução rápida da Síria, porque o regime de Bashar al-Assad deixou os cofres vazios. Sidney e Augusto, nossos convidados, é enorme a complexidade do que está acontecendo. Quer dizer, a expressão que é usada no mundo inteiro para descrever a situação na Síria agora é simplesmente redesenho do Oriente Médio. A gente está num tempo de televisão que é um pouco apertado, eu sei como é complexo e que vocês precisam para elaborar um raciocínio, mas de qualquer maneira, vocês são, neste momento, capazes de, já trabalhando nessa questão, traçar em torno de quais linhas esse redesenho está tendo lugar? Começando por você, Sidney. Olha, não consigo nesse momento enxergar com nitidez, objetividade, por onde vai caminhar a construção desse novo governo na Síria. Não me parece que o conceito de transição, quer dizer, a gente está num lugar e vai caminhar para um outro lugar que sabemos para onde vamos, se enquadra nesse momento. O histórico do grupo que tomou o poder na Síria após a queda do Assad, inclusive tem raízes na Al-Qaeda e tem também raízes no Estado Islâmico. Então, parece-me extremamente idealista a posição norte-americana, e nesse momento eu me lembrei muito do que os Estados Unidos esperava do Iraque pós-Saddam Hussein. E parece-me que é o mesmo discurso do que se espera da Síria após a queda de Assad. Então, não consigo, nesse momento, enxergar um cenário pavimentado tão claro de uma ditadura para uma democracia. Tendo a crer que nós viveremos nos próximos meses uma desorganização e um cenário mais próximo do caos do que da ordem, distante, portanto, de um Estado robesiano. O Estado robesiano é de todos contra todos, caos e desordem. Augusto Teixeira, o que você está conseguindo ver? Faço minhas palavras. Claro. Faço minhas palavras do professor Sidney. Entretanto, eu acredito que se olharmos sobre a perspectiva de Israel, William, a situação apresenta sinais muito interessantes, na perspectiva de que, talvez, agora nós consigamos observar com um pouco de mais clareza alguma teoria da vitória e algum elemento que permita considerar uma vitória no nível estratégico. Ou seja, o anel de fogo sobre Israel começa a ser desmantelado ou aparentemente desmantelado. Isto pois, com a derrubada do governo al-Assad, o estabelecimento do corredor logístico do Irã até o Hezbollah e o apoio ao Hamas se torna muito mais difícil de se sustentar. Assim sendo, as condições de disrupção das relações
entre Israel e grupos armados não estatais na região se torna muito mais difícil, o que favorece uma recomposição. Agora eu faço minhas palavras para o professor Sidney, que ninguém sabe ao certo como será. A gente, seguindo o raciocínio do Augusto, Sidney, se há um fato, bom, caiu a ditadura, isso é um fato, já todo mundo viu. O chamado Arco da Resistência, isso também acho que nem até os integrantes do Arco da Resistência consideram que sofreram uma importante derrota militar. Que tipo de desdobramento isso você já consegue identificar, Sidney? Bom, a temperatura no Oriente Médio ela é sempre um pouco mais alta do que em todo o sistema e a ordem internacional. Lembremos, William, que a temperatura já era altíssima. O episódio na Síria desorganiza ainda mais, não é, um cenário que se apresentava, você resumiu com grande objetividade o Estado robesiano, um cenário, não é, de caos muito assustador, né? Então eu penso que tínhamos ali um jogo em que as peças estavam mais ou menos definidas para que lado iam jogar, não é? Agora, a desestabilização deste modelo que tinha, se a gente for seguir a geografia, não é? Literalmente seguindo a geografia. Então, nós temos o Irã, Iraque, Síria e Líbano. Teríamos ali, portanto, uma linha que implicaria numa certa coesão política, uma certa ordem militar de enfrentamento de Israel. Isso se pulverizou com o desaparecimento do regime de Assad, o que traz mais instabilidade para a região, porque não temos claro para onde vai caminhar esse governo. Se, por exemplo, se aproximar da Turquia, buscar uma aproximação com Turquia e Arábia Saudita, né? Mas, de alguma forma, o cubo mágico do Oriente Médio está em pleno movimento. Augusto, eu tenho grande apreciação por alguns filmes antigos que tratam da questão e particularmente da Síria. Um dos meus favoritos é o velhíssimo Lawrence of Arabia, que tem uma cena famosíssima. Fica a dica para o pessoal pegar no YouTube e rever quando os árabes derrotam as tropas otomanas que então tomavam conta da região inteira e entram em Damasco. E é uma enorme de uma euforia, o mesmo ambiente que a gente vê, praticamente as mesmas imagens, destruição do palácio, vamos agora estabelecer uma nova ordem. Dali para frente foi um caos que só algumas potências externas acabaram impondo e esse regime perdurou até pouco tempo. Que potências externas hoje, na sua avaliação, Augusto, já demonstram para que lado vão tentar levar o que está acontecendo? Pois é, William, a sua referência ela é fantástica, porque ela permite observar que várias manifestações políticas na região são, na verdade, quase como uma repetição de ciclos históricos com novas figuras e novos nomes. Se nós observarmos o panorama atual da geopolítica, a Turquia, como ator protagônico, tem como muito claro uma ação de rivalidade e contenção dos curdos, em particular do seu projeto nacional. E isso, obviamente, impacta no futuro desenho que terá o governo sírio, que, se contar com os curdos, terá problema com a Turquia, por exemplo. Por sua vez, o governo que poderá assumir em Damasco, se estabelecer de fato do HTS, poderá ter posições favoráveis em diálogo com Israel, dado que, mesmo após mais de 400 sortidas aéreas e destruição do poder militar convencional sírio pela IAF israelense, a liderança em Damasco não se pronunciou, o que mostra uma sinalização positiva de um intercâmbio ou da tentativa de estabelecimento de uma ponte. Por sua vez, a Rússia também não foi molestada pelas forças rebeldes. Aquilo que se imaginava de uma fuga, de uma destruição de meios, não se processou a partir de imagens verificadas de satélite, ou seja, os russos ainda estão ali para o jogo. E, óbvio, não é possível desconsiderar os Estados Unidos,
que tem no Oriente Médio uma área importantíssima geoestratégica e, obviamente, contam com tropas em solo. Assim sendo, muito do futuro e da estabilidade da Síria vai depender de como essas potências estrangeiras irão desenhar ou tentar chegar a um relativo consenso. Entretanto, William, eu apostaria muito mais numa tese de balcanização da Síria, como ocorre possivelmente no modelo líbio, do que a estabelecimento de modelo afegão. Isso, pelo menos, é o que é possível verificar pelo que temos de dados até o momento, no calor dos acontecimentos. Balcanização é uma expressão muito forte, Sidney, e que nos traz memórias recentes muito tristes. Quando a Iugoslávia se desintegrou, a balcanização é uma expressão no vocabulário da política internacional desde o século XIX. Ela significa a repartição de um território até ali razoavelmente mantido sob ordem, e nessa repartição as suas várias componentes vão um com a faca no pescoço do outro, que é exatamente o que aconteceu na Iugoslávia agora nos anos 90, está vivo na memória de todos nós ainda. É o seu cenário também? O meu cenário é muito parecido com o cenário construído pelo professor, quando ele traz para o nosso debate, para a nossa reflexão, a Líbia. Acho que é uma tendência forte de um processo de balcanização, muito parecido com a Líbia e eu diria até mesmo com o Iraque. Tudo indica que o grupo rebelde, apesar de estar falando em unidade nacional e não haver perseguição religiosa, não fazer uma política revanchista, mas o histórico vai contra essa argumentação. Aliás, você citou talvez um dos maiores filmes da história, o Lawrence da Arábia, que é a história de uma grande traição de todo o povo árabe, não é? Que vai culminar, inclusive, nos acordos, né, Siquês-Picot, que foi uma grande traição aos árabes que lutaram ao lado dos ingleses e franceses, exatamente com a sinalização da liberdade no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas o cenário me parece muito próximo do que aconteceu no pós-Primeira Guerra Mundial, no que se refere à fragmentação dos Estados Árabes, do próprio Oriente Médio como um todo. A Síria está muito mais para a Líbia e o Iraque do que para um cenário idealizado, como a gente viu no início da matéria, pelo governo americano. Isso me parece bem distante.